Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a presença dele você possa sentir, hoje e sempre, eternamente. Amém? Hoje eu venho falar um pouco sobre a responsabilidade que nós, como igreja do Senhor, nós temos sobre toda a humanidade. É uma responsabilidade muito grande. A igreja do Senhor tem que ser aquele vigia, aquele atalaia, aquele sentinela que ficava lá nos portões da cidade, lá na entrada, no acesso, numa parte alta, para que tivesse uma visão ampla do que estava acontecendo fora da cidade, para alertar o povo da cidade se havia algum perigo. E a igreja do Senhor deve ter essa posição do atalaia, daquele que vigia, do guarda da cidade, aquele que fica bem alerta, observando. Se vem o perigo, avisa. É para isso que ele serve. Quando ele vê de longe o perigo, quando o atalaia via de longe o inimigo, ele gritava, fazia alvoroço, chamava a atenção do povo. Era assim que ele fazia. Ele chamava a atenção do povo, sabe para quê? Para que o povo ficasse alerta, acordasse e se preparasse, se protegessem, pegasse suas armas, o rei chamasse o exército, convocasse o povo e entrassem numa situação de defesa, para que quando aquilo que estava longe ainda, aquele perigo, aquele exército inimigo, quando se aproximava, o povo já foi avisado pelo atalaia. O povo já estava alerta, já estava atento. Era assim que acontecia. E aí o povo não era pego de surpresa, por causa daquele que avisou. E nós, como igreja do Senhor, temos responsabilidade, obrigação de avisar a toda a humanidade. A dizer a todo, é como Jesus disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos precisam ser avisados que o adversário está à espreita, tentando nos devorar, tentando roubar do Pai as nossas almas, tentando roubar de nós a alegria da vida eterna, roubar a vida. Temos que estar alertas. E a igreja tem a obrigação de se purificar agora, de se lavar com as águas do Espírito Santo, de se lavar com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias. O sangue dele tem poder de nos purificar. E que tem que começar a ser purificada é a igreja do Senhor. Como? Expulsando o relativismo da igreja. E recebendo aqueles que querem ser lavados, que querem ter suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Tem que passar pela cruz. O evangelho light, mentiroso, não é ele não provém da igreja do Senhor. O evangelho mentiroso, que diz que você pode continuar pecando porque Jesus já morreu por você. É verdade que Jesus morreu por você,
Mas o próprio Jesus que morreu por você disse que tem que nascer de novo. Que tem que ser uma nova criatura. Que tem que deixar com que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Que tem que dizer não ao pecado. Olhe que quando aquela mulher foi pega em adultério, quando os acusadores saíram, porque o Senhor Jesus os desarmou, quando disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra nela. E eles foram largando as pedrinhas e saindo, porque todos tinham pecado. Mas quando aquela mulher ficou livre dos seus acusadores, o Senhor Jesus falou uma coisa muito importante para ela. Ele não a condenou. Ele disse, também eu não te condeno. Vais, segue a tua vida, né? Mas não peques mais. Não peques mais. Então vamos deixar bem claro, Igreja do Senhor, que Jesus, o Cristo, não aceita o pecado, porque o pecado nos afasta da vida. Todo pecado nos leva para a morte eterna. Nós sabemos que a pessoa envolvida com drogas, com violência, a pessoa tem a morte física. É verdade. E a morte eterna. Que é a pior das mortes. É a segunda morte. É a morte da sua alma. E é dela que o Senhor está alertando você. E alertando a igreja dele, que somos nós. Que nós temos a responsabilidade de ousarmos dizer que pecado continua sendo pecado. E o preço do pecado é a morte eterna. Igreja tem que falar a verdade. A igreja do Senhor só será purificada quando ela jogar fora todo o lixo que ela aceitou que entrasse nela, se lavar, se purificar, se santificar e clamar pelo perdão do Senhor, para que ele venha com pressa e derrame o Espírito. Que o Senhor vai dizer, eu sempre estive presente, eu sempre estive disposto a abençoar a minha igreja. Mas a minha igreja se esqueceu de mim. Caiu na ilusão do mundo. Se tornou permissiva. E assim, aqueles que querem sair do pecado, a igreja não estava cumprindo com o mandamento do Senhor. Estava dando um evangelho mentiroso. Um evangelho de prosperidade. No lugar de pregar, arrependa-se dos seus maus caminhos, que você terá a vida eterna. Não. Pregava o seguinte, traga dinheiro para a igreja, que aí você vai ficar rico. Meu Deus! Ou então, peraí, tá todo mundo querendo determinado pecado. Se reúne esse povo, faz uma igreja light, que não lê a Bíblia Sagrada como deve ler, pega uma pinça, aí vai lá. O Senhor é amor. Mas vou deixar lá que ele é também justiça. Deixe lá. Gente, o Senhor é amor, vamos continuar pecando, que ele é amor, viu? Aí os outros, eu quero ir para essa igreja, porque aí eu não vou abandonar o pecado, não preciso, não. Eu quero ir para essa igreja. Não é igreja. É mentira de Satanás, é engodo de Satanás. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Porque ela não é mentirosa.
Ela não concorda com pecado, não. Porque pecado leva para a morte. Você tem um espírito, que o Santo Espírito de Deus soprou em você o espírito. Por isso que você está vivo, me ouvindo e pensando e falando. É por isso. É o espírito que Deus soprou em você. Agora, tem um espaço no espírito que Deus soprou em você para você existir, para você estar vivo aí. Tem um espaço nele que só cabe o Espírito Santo de Deus, que está na terra. Basta que você abra a porta. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, Apocalipse 3:20. Eu cearei com ele e ele comigo. Então ele quer morar nesse lugar que é dele. Dentro do Espírito que é dele, que ele soprou em você. Para no dia que o seu espírito voltar, sair dessa veste, encontrar o caminho certo. De volta para casa. Nós somos de lá, não somos daqui não. É porque esse cérebro aqui não lembra. Mas o espírito lembra. Por isso que o espírito, quando ele abre a porta e permite que o Espírito Santo se revele para ele, esse espírito, ele está preparado. Mas a carne é fraca. Então você vai ter que aprender a lutar contra a carne. E a oferta é grande para você ir para o inferno. Jesus explicou que a porta é larga. Mas não queira a morte eterna. Ela é uma porta bem larga, que quando abre tem o fosso. Pronto, compare a um elevador. No elevador, você chama o elevador, aí ele abre a porta. Quando ele abre a porta, você não fica alerta para ver se tem chão, para poder você entrar. Quantas pessoas já sofreram um acidente olhando para o celular, aí vai, faz e dá o sinal e vai para o fosso. Pois assim é o desapercebido, que não olha para a palavra de Deus e fica desatento. Não olha, não conhece essa verdade e fica despreparado, desatento. Fica vulnerável. A quando Satanás abrir a porta, simplesmente você se jogar, porque é mais larga, está aberta, para inferno. Porque lá é morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o verdadeiro, a verdade, a pura verdade, explicou que o inferno existe. E que a porta é larga. É a facilidade. Aí vai todo mundo para aquela igreja da facilidade, fica todo mundo pensando que está numa igreja. A verdadeira igreja tem que falar a verdade, gritar a verdade. Cuidado, há perigo. Isso que você está vendo muito fácil para você, te leva para a morte. Essa é a obrigação, a responsabilidade do povo de Deus, da igreja do Senhor. Quando ela voltar a fazer isso, haverá reconciliação da igreja, da noiva de Cristo com o noivo. O noivo estava muito triste. A noiva estava suja. Suas vestes estavam rasgadas, apresentando até a sua nudez. Vez por outra, aparecia um escândalo
na televisão, que eles falam com gosto, que pastor fulano de tal fez isso, isso e isso. Aí o povo olha. Aí aquele que estava muito apegado com aquele artista que ia para o púlpito pecar, dizer ao povo que podia continuar pecando, quem estava apegado àquele artista e não à palavra viva, porque quem conhece essa verdade, primeira pregação que foge da verdade, você sai correndo dessa igreja mentirosa. Tem que ser a verdade. Tem que ser a verdade, é tempo. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Ou você é cristão, que quer dizer um cristozinho. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. O Senhor disse, sede meus imitadores. Vamos ser imitadores dele. Ele é santo. Devemos entrar no processo de santidade, de santificação, que não é fácil. Sem Cristo é impossível. Com Cristo é possível, é maravilhoso. Cada dia você vai achar mais fácil. Quanto mais você mergulhar nele, mais você vai entender que só nele nós somos felizes. Nós temos plenitude de vida. Só nele. Vida, só nele. Não tem para onde correr. Não tem. E ele diz assim sobre a noiva dele. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão. A igreja do Senhor tem que fazer muito barulho nesse mundo tenebroso. Não é para ficar quietinha, mas não, nem omissa. Tem que fazer barulho. Mas não é barulhinho do oba-oba, não. Com a igreja toda pintada de preto e as luzes piscando, não. Que não é boate, não. O barulho do povo de Deus é dizendo, arrependam-se! Porque Jesus Cristo está voltando. Igreja do Senhor, acorda. Não há mais tempo para brincar. Ah, mas é porque o menino gostava tanto da boate, vamos fazer tipo uma boate para o menino pensar que está numa boate. Aí a gente fica brincando e aí fala de Jesus, sabe? Que brincadeira besta é essa? Não é isso que Deus quer, não. O povo de Deus é alegre, sim. Mas não é palhaço, não. Nós não somos palhaços. Nós não somos palhaços. Nós não devemos ir para púlpito para fazer o povo rir. Nós devemos aproveitar cada fração de segundos que Deus nos permitir no púlpito para mostrar a grandeza de Deus, falar da revelação do amor de Deus na morte de cruz. Aquela morte que pagou o preço dos nossos pecados arrependidos. O púlpito é lugar sagrado, onde você só deve sorrir, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí não vai ter palhaçada, não. Não vai ter brincadeirinha, não. Lugar de contar piadinha não é lá no púlpito, não. Lá é lugar de falar desta verdade transformadora. Pode até ser que o menino tenha saído de uma boate. E quando ele chega lá na igreja, ela tá pintada de branca mesmo, verdinho, clarinho, a cor que você quiser, que não seja preto. Aí quando você chegar lá, que a igreja estiver branca, você vai ver tudo com mais facilidade.
Se tiver uma barata, aparecer uma barata lá na parede, você vai ver a barata. Ela é escura. Aí é mais fácil de você matar a barata e botar para fora da igreja. Deixe todas as luzes acesas para que possamos ver, primeiramente, a nós mesmos. E quando estivermos consertados com Ele, vamos poder ajudar o nosso próximo, ensinar o caminho certo que deve andar. Jamais devemos nos calar. Ele diz que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre. Não descansem. Não descansem. Nem deem a ele descanso. O tempo todinho ocupando o Senhor. Aí eu me lembrei da passagem de Jacó, que só largou o anjo quando foi abençoado. Mesmo ficando com a marca, puxando de uma perna, porque deslocou o osso do quadril dele. E ele ficou puxando com a perna. Mas abençoado. Até que o Senhor restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Toda a terra necessita que a igreja do Senhor não descanse, interceda, ore, clame ao Senhor e alerte o povo que o inferno é ruim e existe. E que Satanás não cansa de tentar contra nós. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, não permite que Satanás nos tente além das nossas forças. O Senhor só permite que ele nos tente até aonde você possa resistir e não pecar. Senão nós estaríamos totalmente vulneráveis a Satanás. Se Deus permitisse, liberasse, pronto, pode tentar até onde você quiser. Ele não ia parar, não. Ele só parava depois que acabasse com a vida da gente. Mas aí o Senhor disse, não, você não vai tentá-los além do que eles possam dar um não bem grande para você. Eles não são marionetes. Eles são meus. Eles são meus. Eles são meus. Todos nós somos dele. Imagem e semelhança dele. Quem nos fez existir? Ele. Quem soprou o Espírito quando a gente ainda estava informe no ventre materno? Ele. Nós somos dele. Nosso DNA tem ele. No nome Deus tem eu dentro. Eu. Aí você diz, eu estou dentro de Deus. Satanás quer me tirar do meu lugar certo. Tem um lugar para mim. Jesus Cristo disse, tem um lugar. Tem um lugar preparado para nós. Com o Pai. Então não tem nada que a gente achar que, peraí, e eu agora vou ser santo? Não, você deveria ter entendido que você veio com o Espírito, que o santo dos santos é eu, para que ele habite em você. A morada do Altíssimo é para ser aqui,
dentro do seu coração. E aqui ele disse isso. Vamos insistir até que sejamos objeto de louvor na terra. É assim. E nós devemos orar até quando? Sem cessar. Em Lucas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, ele diz no capítulo 18, Jesus disse no capítulo 18, Lucas escreveu, no versículo 1, Jesus lhes contou uma parábola, a parábola do juiz, para mostrar o que Deus queria nessa parábola, através de Jesus Cristo, nos dizer. Para mostrar que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Então, até quando que eu devo orar? Sempre. Orar sempre. E nunca desanimar. Orar sempre, sempre e nunca desanimar. Porque o adversário faz de tudo para você não orar. Porque é muito poderosa a arma da oração. É nela que você encontra a vitória da sua vida. É nela que você vai encontrar a salvação, o resgate para a vida eterna. É na sua relação com Deus. E orar é se relacionar com Deus. Então, nós precisamos sempre orar. E nunca desanimar. Foi Jesus que disse, viu? Você vai encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. E eu quero mostrar a vocês a força da oração. Pedro estava preso no livro de Atos, no capítulo 12, do livro de Atos. Eu vou ler a partir do versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro foi preso. E ele estava só esperando ali terminar o movimento para mandar matar Pedro. Herodes. Ele estava perseguindo Tiago e Pedro. E assim Pedro estava guardado na prisão. Ele estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Por isso, Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, porque ele ia apresentar Pedro ao povo para ele ser condenado à morte. Mas na noite anterior, Pedro dormia. A igreja orava. Mas Pedro estava dormindo. Estava cansado. E Pedro dormia entre 2 soldados. Olha como ele estava cansado. Ele não foi confortável, o lugar que ele estava não era nada confortável, não. Ele dormia entre 2 soldados com 2 correntes. 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, ele estava bem encerrado na prisão. Além de dentro da prisão, tinha os sentinelas fechando a prisão e ele ainda estava em 2 correntes. Porém, sobreveio um anjo do Senhor, porque a igreja orava incessantemente. Esta é a obrigação da igreja do Senhor,
que somos nós. Tem gente que fica só esperando que o pastor fique orando. Nós devemos orar, o pastor deve orar. O povo todo da igreja, todos os irmãos devem orar, sem cessar. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Se você hoje está se sentindo preso em correntes de Satanás, puxando você, dependência química, adultério, roubo, tráfico de drogas, imoralidade sexual, que abrange tudo que vocês sabem, que no sexo é contrário à vontade de Deus. Todo mundo sabe como é que Deus diz que deve ser o sexo que dá frutos e o sexo que não dá fruto. O sexo que é abençoado por Deus e o sexo fora do casamento que é amaldiçoado por Deus. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não tem nenhuma criança aqui. Todo mundo sabe o que é o sexo que Deus abençoa e o sexo que Deus amaldiçoa. Pronto. O sexo imoral, imoralidade sexual, qualquer tipo de perversão sexual é cadeia. É corrente de prisão. É estar nas garras de Satanás. Preso aquilo ali. É a prostituição. Que mesmo que seja o sexo entre o homem e a mulher, como o Senhor colocou na Bíblia, que é Adão e Eva, mas é um sexo contrário à vontade de Deus, onde a mulher está vendendo seu próprio corpo, tornando-se uma só carne com várias pessoas por dinheiro. Leva à morte eterna, à prostituição. A prostituição sexual. Mas aí havia duas correntes. Havia os sentinelas, os dois soldados com as correntes ali também com ele. Mas quando o anjo chegou, sobreveio o anjo e uma luz, luz, iluminou a prisão. Toda a prisão foi iluminada. E aí quando iluminou a prisão, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Às vezes nós temos que agir depressa, sem tutubiar. Tem gente que diz: eu vou deixar esse negócio porque eu realmente isso desagrada a Deus. Eu vou deixar esse negócio. Eu vou deixar esse negócio. Eu vou deixar esse negócio. Você vai ver. Quando for a próxima semana, segunda-feira, eu começo. Eu vou me livrar disso. Não. Depressa! Saia desse lugar do pecado. Levante-se depressa! Então, quando você levanta-se depressa, o que acontece? As correntes caíram das mãos dele. Eita, Deus bom! E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Ou seja, arme-se. Calce as sandálias do conhecimento da verdade. Vista-se.
Vista-se com o Espírito Santo de Deus. Você agora não está mais acorrentado, porque você decidiu depressa levantar-se. Quando você se levantou, as correntes caíram. Quando você tomou a decisão de dizer: Deus, eu não consigo. Por isso que eu já adiei muitas vezes essa libertação do pecado. Mas como agora eu estou pedindo ao Senhor, tire as correntes de mim. Quando você se levanta e pede isso a Deus, as correntes largam você. Você fica livre. Livre para viver uma nova história com Cristo. Coloque o cinto e calce as sandálias. Como que você vai crer em alguém que você não conhece? Então, arme-se com o conhecimento da palavra de Deus, com a verdade. E ele assim o fez, ele obedeceu. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. O Senhor diz para você hoje: pegue a sua cruz e siga-me. Tem vida para você. Tem vitória para você. Tem. Que vale muito mais do que qualquer ouro do mundo. A oferta que o Senhor está lhe fazendo vale muito mais do que o ouro e a prata que Deus fez existir e que é dele. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é seu dono. E você ainda nem sabe. Quando você entender isso, que você não está só, que você tem um Pai que cuida verdadeiramente de você e que Ele foi quem fez o universo existir e até a terrinha. A terra é bem pequenininha diante de tudo que Ele fez. E nós ainda somos mais pequenininhos ainda. E Ele nos ama. E Ele que é tão imenso, que é o dono de tudo, ama você. Se entregou por você. Enviou o seu filho para morrer por você. Para te dar a oportunidade da vida eterna. E de uma vida boa, viu? Aqui na terra, quem anda com ele tem uma vida boa. A minha é boa demais, não me falta nada. Nada. Nada me falta. Deus só me dá em abundância. Ele me dá muito mais do que eu mereço. Porque Ele é abundante. Ele me dá coisas tão valiosas que valem muito mais do que todo o ouro do mundo, do que toda a prata, do que todo o dinheiro do mundo. Ele me dá muito mais. E para você também. Eu não sou privilegiada. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele nos ama. Ele se entregou por todos nós. Agora ouça a voz do Espírito e volte-se para Ele. Pedro obedeceu, levantou depressa e as correntes caíram. Então, saindo Pedro, o seguia. Ele seguiu o anjo, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, porque ele estava dormindo. E ele é despertado pelo anjo e diz: levante depressa, vista-se, coloque o cinto, agora coloque a capa e siga-me. Ele pensava que era uma visão. Pedro pensava. Depois de terem passado o primeiro
a primeira e a segunda sentinela, tinha mais 2 sentinelas ali. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu. O portão se abriu. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Porque ele sabia que os judeus estavam querendo destruí-lo. Porque Pedro, ele falava a verdade. E a verdade incomoda. Mas ela tem que ser dita. Chega de mentiras. Chega de fábulas. Chega de enganar nossas crianças com Saci Pererê. Com Papai Noel. Vamos ensinar nossas crianças que há o Papai do Céu. Que não deu bonequinha, não. Ele deu foi o próprio Filho para nos salvar. A verdadeira história do Natal é a melhor história. Aí inventaram uma história tão fraquinha. E às vezes Papai Noel não chega na casa da menina, a menina fica arrasada que Papai Noel não chega. Entendeu? Deixa que Papai do Céu tava lá. Mas foram com a história de Papai Noel. Aí Papai do Céu disse, não vou dar o presentinho não, para ver se vou deixar esse pai ter dinheiro para dar o presente não, para ver se ele fala a verdade para esse menino, ou para essa menina. Chega de mentiras, estão querendo enganar nossas crianças, agora até com o sexo delas. Estão dizendo para a menina, você não é ainda menina não, você ainda vai saber se você quer ser menina, viu? Você ainda vai saber. Mãe, mas eu tenho sexo feminino, eu sou igual a você, mãe. Não, mas entenda. Eu tenho que mentir muito para você, para ver se faço uma confusão bem grande na sua cabeça e você começa a pensar que... Aí quando a menina chega na escola, aí o professor vai ensinar a menina aquela carteirinha para a menina ter pelo menos uma experiência homossexual. O nome disso, bem, no meu tempo, você é que eu tô velha demais, chama-se pedofilia. Pedofilia é você ensinar uma criança a fazer sexo. Porque criança não precisa fazer sexo. Ela nem sexo completo ainda não tá feito. A menina não tem nem seios. Ela ainda tá se formando para poder ter o sexo dela concluído. Aí vai fazer sexo, e outra coisa, com o próprio sexo dela, pelo menos uma experiência, é o que tinha na cartilha. E a mesma coisa com o menino. O menino doido para brincar de bola. Aí vai dizer o menino que o menino tem que brincar de boneca. E que o menino tem que fazer sexo com outro menino. Tá de brincadeira? E a igreja do Senhor estava omissa. É isso que Deus não aceita. Ai, não vou. É porque essa parte aí, o quê? Nós temos a obrigação como igreja de dizer não! Não aceitamos pedofilia nas escolas. Não aceitamos. Não aceitamos pedofilia na escola. Bora, mães. Bora, pais. Se reúne todo mundo na porta da escola. Fora pedofilia. Fora pedofilia. Tem que acabar com isso. Brasil, acorda. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que é que ele ensinou? O que é que tem na palavra de Deus? A criança
Jesus recebeu com todo o amor. Não constranja as nossas crianças. Vocês estão constrangendo. Constrangeram uma menina a ficar tocando num homem nu, dizendo que isso é cultura. É pedofilia, criatura. Será possível que mudou o nome? Será possível que mudou o nome? Pedofilia agora chama cultura? Não! Chega de mentiras! Chega de mentiras! E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos purificar. Precisamos deixar de sermos omissos. Nós não podemos nos omitir. Nós temos que brigar, que chegar na porta do legislativo, exigindo fora pedofilia nas escolas. E exigindo conhecimento da verdade nas escolas. Conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Por que não? Essa Bíblia, ela é universal. Como é que um livro que o mundo inteiro conhece, a gente não pode ensinar aos filhos da gente? Tem que ensinar que saci é pererê, que pererê é saci. Tá de brincadeira, né? Chega. Chega de fábulas, de mentiras, de magias para nossas crianças. Chega de mentiras. Vamos falar a verdade. Vamos preparar nossas crianças na igreja para que quando chegue na escola, se houver qualquer tipo de aberração dessa, denunciar do pedófilo que está na condição lá de professor. Para que ele seja preso. Pedofilia é crime. Cuidado que vão querer tirar. Tem gente dizendo que pedofilia é doença. Tá de brincadeira? Se constatar que aquele pedófilo tem problemas mentais, trata do pedófilo com problemas mentais. Mas ele não pode ficar ensinando mal para as crianças. Não. Não, pode não. É proibido de ser professor. Pedófilo não pode ser professor. Professor não precisa ficar dizendo palavrão na sala de aula, não. Nem na faculdade. Palavras torpes desagradam profundamente ao Espírito Santo de Deus. Então, tem que haver consciência. A igreja do Senhor tem que voltar para o seu lugar. Quer ser honrada, igreja do Senhor? Não quer ser envergonhada, não, igreja do Senhor? Então, faça tudo que tem na palavra de Deus. Aí seremos respeitados. Seremos ouvidos. Seremos ouvidos quando fizermos como Atalaia. Faça barulho no mundo. Exija do executivo, do legislativo, do judiciário e agora até do Ministério Público. Ele não é fiscal da lei? Tá tão calado o Ministério Público nesses últimos tempos? Eu até me espanto. O Ministério Público é fiscal da lei. Tem gente que não está respeitando a lei e o Ministério Público está calado. Não pode. Senão vai responder por omissão. Tem corregedoria também para responder por omissão. Tem que acabar com essa bagunça. Temos que correr atrás do prejuízo. Como igreja do Senhor. Vamos purificar nossas vestes com o sangue de Jesus? Devemos clamar ao Senhor pela restauração da sua igreja. Todos nós temos a responsabilidade de jejuar e orar
pela restauração, pelo resgate da santificação da igreja do Senhor. E uma igreja santa, ela é forte. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece. O Senhor é a nossa força. Quando a igreja busca andar em santidade, ela fica forte. Ela levanta ali, dentro da igreja mesmo, homens para nos representar. No legislativo, no executivo, no judiciário. É sim. Graças a Deus, o ministro da Justiça, o nosso ministro da Justiça atual, é cristão. E o ministro da Educação, eles são cristãos. Isso é avanço de Deus, porque não fomos nós que os colocamos ali. Mas quando nós falamos não para aquele que estava fazendo macumba e dizendo que queria ser presidente da República, com um negócio do lado, um charuto, pedindo ao cão para poder ser presidente, aí nós, Igreja do Senhor, votamos contra ele. E aí, o presidente que está lá, nos representando lá no executivo, tem temor a Deus. Aí tem cuidado com quem coloca lá. Aí, graças a Deus, que Deus colocou diante dele esses dois servos, o ministro da Justiça e o ministro da Educação. Só em você saber que já tem pelo menos dois que confessam que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, ficamos mais tranquilos. Porque o judiciário precisa ser purificado. E essa cobrança tem que partir da igreja. Quem vai dar força ao ministro para pôr em ordem a casa somos nós, Igreja do Senhor. Precisamos tomar nossa posição. A omissão desagrada profundamente a Deus. Por isso que nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando. Os desmandos ali. As coisas que estão acontecendo que a gente não pode. Não. Eu não posso acreditar que esta posição, esta decisão partiu desse lugar. Não pode. Mas é arbitrária. Mas é inconstitucional. Estão rasgando a Constituição Federal. E o que é isso, minha gente? Falta de joelho no chão. Falta de jejum e oração. Igreja permissiva. Igreja com vestes sujas. Da lama do pecado. Povo sofrendo consequência. Todos nós temos a responsabilidade de jejuar e orar pela restauração, pelo resgate da santificação da igreja do Senhor. A noiva, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. A noiva está com vestes sujas, imundas.
impuras, rasgadas, enlameadas pelos pecados do mundo. A igreja do Senhor não vigiou e se deixou levar pelo relativismo. Isso é pecado em determinada situação, mas isso é relativo. Porque, de repente, nessa outra situação, não é tão pecado assim. Começou assim. Não, mas nessa situação, vamos abrir exceção? Vamos permitir isso na igreja? E o relativismo é uma das armas mais perigosas que Satanás está usando. Prestem atenção. Nós temos que entender que o Senhor da sua igreja, ele é absoluto. Ele não abre exceção. Ele é absolutamente Deus, santo, criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há. O nosso criador, ele é santo e é absoluto. E Satanás usou o relativismo para minar a credibilidade da pregação da palavra de Deus. Começou a colocar em xeque a palavra de Deus. Quando a serpente se aproximou de Eva, ela chegou mentindo. Ela já chegou mentindo. Ela chegou dizendo assim: então é verdade que Deus não deixa vocês comerem de todos os frutos? Deus não deixa. Não deixa vocês comerem. Oh, Deus injusto, né? Ela disse: não. Ele deixa. Todos aqui nós podemos comer. De tudo nós usufruímos. E ele só nos alertou para não comermos do fruto desta árvore aqui, porque ele avisou que certamente nós morreremos se comermos dela. Então, né? Aí a serpente disse: lançou outra mentira. É porque ele não quer que vocês comam, para que vocês não sejam como ele. Se vocês comerem, vão ficar igual a ele. Que é o sonho de Satanás. Ele quer ser Deus. Já era! Ele não passa de um anjinho caído. Oh, meu Deus, como tu és grande. Que nos livra desse anjinho mentiroso. Cabra mentiroso. Não é à toa que diz que ele é o pai da mentira. Mentiroso! Pois foi e mentiu, e Eva caiu na conversa dele. Pois agora, um tal de relativismo que Satanás colocou nas igrejas começou a tentar minar. Sabe o que é minar, né? O alicerce. A igreja é tudo pra gente. Sem igreja, não tem nação que sobreviva. Vocês estão vendo. Toda nação que nega a Deus, ela perece. Já ouviram falar em Sodoma e Gomorra? Não sobrou ninguém. Nem a mulher de Ló, porque foi inventada de olhar para trás. Deu um desejozinho de... Nossa, Sodoma tem alguma coisinha que eu ainda queria ver. Aí, já era. Toda nação que nega a Deus, ela perece. E o povo sofre. Não vamos fazer isso aqui no Brasil. Pelo menos enquanto garganta eu tiver. Eu tenho fé em Deus.
como jamais, esses que negam a Deus, eles jamais chegarão ao poder. Eles jamais chegarão ao poder. Porque eu entrego eles nas mãos de Deus. E aí eles ficam bem pequenininhos. Né? Não fica quieto. Não esperneia, não. Se espernear, você se tora. Porque a mão de Deus tem poder, tem força. E eles são bem fragmentados e pequenininhos na mão de Deus. E se espernear muito, ó, só é o Senhor fazer assim, ó. Acabou-se, menino. A organização criminosa que tentava contra a nossa nação. Ah, então foi lá combinadinho com outros que já destruíram outras nações. Foi lá tomar a benção, né? Aí ele dera a bencinha de vocês, o dinheirinho. Mas deixa eu lhe dizer, basta um sopro do meu Senhor. Não sobra nem fumaça, nem poeira, menino, desse povo. Eles estão brincando com quem? Eu me lembrei do rei Senaqueribe mandando dizer para o rei que era fiel a Deus que ia destruí-los. Ainda mandou dizer para todo mundo ouvir, dizendo com a língua que o povo entendia, para poder eles ficarem apavorados. Aí disse ali o pior, esse rei de vocês destruiu os outros deuses. As outras nações que eu peguei tinham não sei quantos deuses e eu destruí. Foi justamente por isso que ele destruiu, porque Deus nenhum era. Aí ele disse, eu destruí. Aí agora vocês estão só com um Deus. Estão pensando que vão me vencer? O recado que ele mandou. Mas eu vou destruir vocês. Pode avisar aí ao rei que eu vou destruir vocês, que agora vocês só tem um rei. Ele mandou destruir todas as imagens, tirar tudo, ficou agora só ele. E sem imagem, né? Aí disse, agora é só um Deus que vocês estão seguindo? Ih, vocês estão fraquinhos demais. Pois a gente já destruiu aquelas nações que tinham não sei quantos deuses. Nenhum Deus deles livrou eles. Aí agora vocês com um Deus só vão perder, viu? Senaqueribe disse. Aí o Senhor disse, como é a história? O rei foi orar, pedir a Deus. Ele disse, não, pode deixar, eu resolvo, não precisa que vocês irem lá, não. Pode deixar. Chamou só um anjo. Disse, vá lá naquele exército de Senaqueribe e resolva logo essa situação, menino. Não sobrou nem um soldado. Senaqueribe saiu correndo, fugindo. Correu lá para o altar dos deuses dele, dos deuses não sei quem mais lá, e o outro abestalhado não sei quem mais lá, que eu não sei do nome. 2 bestas, que não era Deus nenhum. Aí ele foi lá. Pedi, eita, o que foi que aconteceu ali? Eu não estou entendendo, não. Como foi? Como foi o negócio? Morreu todo mundo, o exército está todo morto. E agora? Ui, 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 ui. Os 2 filhos dele, desse rei Senaqueribe, chegaram lá e mataram ele. Este é o fim de quem quer peitar a Deus. Então, nós somos fortes. A nação brasileira é forte, porque o povo de Deus está se ajoelhando e clamando. Eita, que é vitória na certa nossa. O ímpio não vai chegar ao poder. Pode descansar o coraçãozinho. Ele tem que cuidar de se arrepender para ver se ele fica vivo, viu? Porque se ele se arrepender dos maus caminhos dele, Deus é fiel e justo para perdoá-los. Agora, se não se arrepender, vai perder as pernas, porque não vai subir ao poder. Não vai chegar na cadeira da presidência da República. Nenhum ímpio, porque agora o povo de Deus acordou. E está lavando suas vestes com o sangue de Jesus, que tem poder de nos livrar de todo o mal. Chega de relativismo, viu? O aviso do Senhor é esse.
A igreja, ela tem que estar firmada em Deus, clamando pelo Espírito Santo de Deus dentro da igreja, pedindo a direção de Deus, os pastores, os padres, todos os servos do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, clamando: Senhor, revela-me o que está errado. Precisa tirar alguma imagem? Nós vamos quebrar as imagens, Senhor. Mas nós queremos te adorar. Senhor, só devemos pedir a ti. Nos ensina, mostra a tua palavra, nós vamos revelar ao povo. Se tem alguém lá em cima tentando enganar, dizendo que o pecado pode acontecer, que casamento entre mesmo sexo pode acontecer, Senhor, derruba isso. Repreenda esse mal. Contanto, Senhor, que a tua igreja, ela seja fortalecida pelo teu Espírito Santo, para que sejamos vencedores, mais que vencedores, em Cristo Jesus. Cuidado, igreja do Senhor. A noiva precisa urgentemente limpar suas vestes. Era Deus me dizendo e eu escrevendo. Cuidado, igreja do Senhor. A noiva precisa urgentemente limpar suas vestes, lavá-las com o sangue de Jesus, o Cristo. E Deus diz que nós devemos, importa que nós sejamos intercessores. Devemos clamar, igreja, vamos clamar ao Deus que ouve as nossas orações. Quando Elias pediu a Deus que mandasse fogo do céu para queimar o holocausto, ele mandou fogo do céu, queimou o holocausto e lambeu as águas que Elias pediu para colocar no holocausto. Há poder na oração. Vamos interceder, igreja. Nós temos a responsabilidade de interceder pela igreja do Senhor. Orai sem cessar, sem desistir, insistentemente pedindo a bênção do Senhor para reconciliação, para que Deus receba o nosso pedido de perdão, nos reconciliar com o Senhor. Nos reconciliar com o Senhor. Até aqui. Igreja, eu peço oração por Vitor, o filho de Aparecida Rosimari. O filho dela, Vitor, precisa de oração. Ela não especificou o que era. Entregamos, então, a vida de Vitor nas mãos de Deus. Para que Deus faça aquilo que ele precisa, que Vitor precisa. E eu quero agradecer a Deus pela melhora na saúde do irmão Darcos Alexandre. Ele está melhorando. Eu também quero pedir a Deus por todas as pessoas que estão enfermas. Então vamos orar sim. E também por todas as pessoas. Tem aqui as pessoas que estão desempregadas. Sim, Senhor. Zilma Brandão também que está doente. Hermínio, para Deus recuperar a saúde dele. E Ana. Quero pedir ainda pela gestante Naimara. 7 meses de gravidez de gêmeas, Luísa e Lara. Amado Deus e Pai, todos esses nomes que eu citei, e todas as pessoas que estão enfermas, às vezes até nem é do físico, mas da alma. Mas eu peço a saúde
espiritual e física e mental de todas estas pessoas. Eu peço ao Senhor libertação. Libertação de drogas, libertação das más amizades, libertação dos maus pensamentos. Liberta, Pai. Faz o teu milagre na vida destas pessoas. Faz o teu milagre. Faz morada em nossos corações. Que venha o teu reino sobre nós. Envia, Pai, o teu anjo para nos curar, para nos libertar do pecado, para nos salvar. Envia, Pai, o teu anjo. Basta um anjo, basta uma ordem tua. E a pandemia vai embora de uma vez por todas. Não vai ficar precisando de tomar vacina todo ano, como estão falando aí. Porque o meu Senhor vai extinguir este vírus. Abençoa, meu Pai, a terra. Oh, aleluia! Derrama do teu Espírito Santo sobre toda a carne. E nos traz, meu Pai, o refrigério da salvação, da libertação de pecados e também a cura. Sara a nossa terra, sara nossas vidas. Nós somos teu povo. Fortalece a tua igreja. Faça com que nós possamos, meu Pai, ser ouvidos lá no Congresso Nacional, lá no Executivo Federal, no Estadual, no Municipal, em todas as esferas. Senhor, chega lá no Judiciário e faz aquilo que é preciso ser feito. Opera o teu poder, teu milagre ali, meu Pai, para que o Judiciário volte a ser reconhecido como uma instituição séria, que aplica a lei de forma íntegra, reta, que hajam com equidade, tementes a ti, ó Pai. Coloca medo no coração desses homens, medo da tua mão poderosa. Faça com que os maus sejam destituídos no nome de Jesus, o Cristo, e faça com que os bons sejam respeitados e honrados. Faz, meu Pai, o teu reboliço santo sobre a nação brasileira, sobre as nossas vidas, que dependemos, meu Pai, único e exclusivamente de Ti, que seja o Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, que seja o Senhor quem constitua aquelas autoridades, fazendo com que elas tenham o coração firmados em Ti. A cabeça, meu Pai, prostrada diante de Ti. Os joelhos no chão, Te pedindo e Te agradecendo. Homens que obedeçam à Tua verdade, à Tua palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, seja o Deus de nossa nação. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço. E socorra também todas as nações da terra, destituindo todos os ditadores e derramando sobre nós o Teu refrigério. Derrama o Teu poder, socorre aquele povo que está passando fome nas mãos dos ditadores, dos comunistas, dos corruptos, dos bandidos que estão ali no poder. Socorre aquele povo. Ouça o clamor da Tua igreja por aquele povo, Pai, que precisa do Teu socorro. Chega com poder, com misericórdia e lava a terra, tira o lixo, limpa a terra.
com as tuas águas e com o sangue do Cordeiro Santo, o sangue de Jesus, o Cristo que morreu por nós. Porque há muito poder no teu sangue, Cristo. E é no teu nome que eu te peço tudo isso e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Ânimo! Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca, nunca, nunca desanimar. Até aqui. Fiquem com Deus.